Meus amigos, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quem está falando é seu irmão Rogério de Jesus. Pessoal, esse texto aqui é bem conhecido e eu gostaria de ler rapidamente aqui para a gente poder extrair daqui algumas lições, algumas verdades. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esse texto é bastante conhecido. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? A princípio, nós vamos parar por aqui, mas você prestou atenção no contexto? Olha, a pergunta do perito, né, desse especialista da lei, ele está fazendo uma pergunta coerente para o contexto em que eles estão inseridos. Veja, Jesus ele nasceu dentro de uma estrutura eh, que tinha como fundamento, como base, a lei dada no Sinai. Eu sempre falo sobre isso, mas algumas pessoas, quando leem a Bíblia, leem de forma equivocada, acham que a lei foi dada à humanidade. Não, meus amigos. A lei foi dada aos filhos de Israel. A estrutura que guiava os filhos de Israel, né, o que a gente chama de lei, não foi dada a nenhuma outra nação da Terra, mas as pessoas insistem com essa conversa. Dizem que a humanidade recebeu a lei de Deus. Não, essa lei da qual tanto Jesus quanto o período da lei estão se referindo era a lei que foi dada aos filhos de Israel e que regia a vida deles. Jesus estava sobre ou sob a primeira aliança. Você consegue entender agora? Então veja só, quando ele faz a pergunta, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele está fazendo a pergunta certa. Por quê? Porque a lei dada aos filhos de Israel exigia o cumprimento total da Escritura. Total. E não parcial. Eu fico vendo as pessoas hoje que dizem ser é, é, cumpridoras da Torá, né? Pessoas que dizem ser toraístas. Eu não estou me referindo a Deus, né, aos que seguem o judaísmo, aos que praticam o judaísmo, que eles são coerentes ao dizer, por exemplo, que eles não cumprem a Torá em sua totalidade. Eles cumprem ordenanças institucionais, o que chamamos de ritos cerimoniais instituídos pelo judaísmo, entendeu? Práticas que nem estão na Torá. E por que eles fazem isso? Porque é cultura, é cultural, é da religião, entendeu? Mas eles são é, 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 coerentes e sinceros ao falar, por exemplo, que eles não têm competência para cumprir Torá, que o mundo da atualidade, que o mundo odierno, entendeu? É, não há espaço para o cumprimento total daquilo que foi dado aos filhos de Israel. E eles lá, que receberam a lei, não conseguiram cumprir. E hoje, por que seria diferente? Então, ele está perguntando isso. O que precisa fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta de Jesus. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Aí ele vai ler aqui. Aliás, ele vai falar aqui no verso 27. Só marcar aqui para você ver. Ele vai falar aqui uma coisa interessante. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28, disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, cumpra tudo isso. É o que a lei exige, cumpra tudo isso. Veja, nós não estamos sob a primeira aliança, nós nunca estivemos sob a primeira aliança. Mas
esta base, esses dois pilares estão presentes na nova aliança. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O fundamento, a base, a estrutura da nova aliança, esta aliança que foi sancionada na cruz, estabelecida de fato e verdade quando o templo ruiu em 70, dando lugar à nova aliança e tornando obsoleta o antigo pacto, essa estrutura, ela também tem esses dois pilares, o amor a Deus e o amor ao próximo. Embora nós não estejamos debaixo do antigo pacto, mas é uma obrigação amar a Deus e amar ao próximo, ok? Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Depois estaremos comentando um pouco mais, beleza?